aqui sobre o Juliano Speer. Ele é antropólogo e historiador. E ele tem livros sobre os crentes e tal. E é um colunista da Folha. Eu já disse aqui para vocês que eu acho que ele tenta demais vender o peixe dele. Ele tenta, de uma maneira forçada, fazer com que o objeto de estudo dele, das teses, seja o objeto, né, importante para além da conta. Eu nem sei se é necessário uma coluna sobre evangélicos. Talvez uma coluna sobre religião caiba no jornal, mas sobre evangélicos... não, mas os evangélicos estão crescendo no Brasil. Mas e daí? Eles estão crescendo, mas eles não leem. Então, não é para a gente conhecer evangélicos, né? Agora, vejam só. Então, agora, hoje, na coluna dele, ele está dizendo a seguinte coisa. Olha o título. Políticos precisam aprender a falar pela gramática da Bíblia. Quando eu era estudante, as pessoas diziam: religiosos precisam aprender a falar pela gramática da ciência. Ou políticos devem aprender a falar pela gramática da Constituição. Crentes devem começar a aprender a falar pela gramática da sociedade. Acho que estas coisas são mais válidas. Porque se o político começar a aprender a falar pela gramática da Bíblia, daqui a pouco nós vamos ter muitos políticos falando só pela gramática da Bíblia, sem falar pela gramática da Constituição, que, aliás, é o que ocorre, né? Porque todas as vezes que a gente vê um político querendo se aproximar de religião, quando a gente acorda, ele já abandonou a Constituição e está começando a pregar contra a Constituição por conta da chamada gramática da Bíblia. Agora, vejam só onde eu quero chegar. Deixa eu ler mais um trecho. Isso aí é o título. Deixa eu ler mais um trecho para vocês. Olha só que interessante. Em uma eleição recente, um candidato a governador me convidou, junto a outras pessoas, para ajudá-lo na preparação para uma entrevista em uma rádio evangélica. Havia na sala talvez 5 ou 6 assessores diretos do candidato. Nenhum deles, no entanto, tinha familiaridade com a Bíblia. Mas por que essas pessoas não tinham familiaridade com a Bíblia? Eu vou dizer por quê. Porque elas são burras. Só isso. Não fizeram o chamado catecismo. Ou porque, com a entrada dos evangélicos, se tirou o catecismo. Porque o catecismo era a maneira como você era introduzido na leitura da Bíblia aos 7 anos de idade. O catolicismo tinha essa preocupação. Agora, você tira isso, não põe nada, fica o quê? Sobra então um país de muita religião e de uma incultura religiosa fantástica. E tudo porque nos falta o entendimento
dos gêneros literários. Você vai no ensino médio, ali no ensino médio é que se dava o ensinamento dos gêneros literários. O sujeito podia acreditar em Deus ou acreditar na divindade de Jesus, mas uma dimensão dele, uma parte dele, entendia aquilo como mitologia. Ele podia atribuir àquela mitologia um poder que a mitologia que ele também aprendia dos gregos na aula de filosofia era maior, era secundária, ou menor, ou não existente. Mas ele sabia que as duas eram mitologia. Essa é a diferença, gente, da minha geração e da geração anterior no ensino médio para agora. Agora tem o ateu de internet que acredita na não existência de Deus com a mesma fé e desconhecimento e incapacidade igual àquele que acredita em Deus. Nós perdemos uma faixa de brasileiros sem o ensino médio. Você tem o cara que termina a 8ª série e o cara da universidade e um gap. Justamente o gap da adolescência, onde a pessoa forma os planos de vida, onde ela organiza o futuro, onde ela imagina o que ela quer ser. Justamente nesta fase, e é uma fase que se define a religiosidade, é a fase descuidada. Ela fica por conta de uma classe média emburrecida, os pobres entregues ao nada e ao massacre do trabalho, e uma parte de pobres de classe média baixa entregue ao tráfico. É isso. E aí você pega gente assim, né, que posando de intelectual sem entender planos narrativos. Planos narrativos, gente. Um romance é um romance. Uma ficção é uma ficção. Uma odisseia é uma odisseia. Uma epopeia. Um conto. Uma semificção. Uma biografia. A lei da gravidade e o texto do Newton. Um Galileu. O texto da ciência, o texto da ficção, o texto da filosofia, o texto da literatura, são os gêneros narrativos, os gêneros literários. Não. O sujeito chega, eu acredito nisso, não acredito naquilo, acredito nisso, não acredito naquilo. Caramba! Será que você não consegue tomar as narrativas como formas de vida, formas de vivência, expressões culturais? Você tem que ficar, eu acredito ou não acredito? As coisas não são feitas para você ficar acreditando e não acreditando. As coisas são feitas para você, antes de tudo, entender. Como é que você quer que uma pessoa possa ter... É por isso que eu não consigo entender essa coisa de político ter que falar a gramática da Bíblia para se comunicar com determinada... Caramba! Político tem que se comunicar a partir das necessidades. A partir daquilo que falta. Não daquilo que tem demais. Religião tem demais, igreja tem demais. Religiosidade tem de menos.
Agora você vai lá falar para o político, olha, faça isso, faça aquilo, não faça aquilo. Ah, vamos trazer aqui um doutor em Bíblia, vamos trazer... Que caramba! É marcha para Jesus para um lado, é missa para outro, terreiro para mais outro, e a gente não... o que nós temos? Nós não temos nada com isso. Isso não é nada. Isso não é... Se a pessoa não está introduzida nessas várias mitologias, como mitologias, ela não tem nada na mão. Cara, aqui ele está insistindo que gente com as referências bíblicas fazem raciocínios sofisticados a partir de referência bíblica. Gente, o cara não faz raciocínio sofisticado a partir de referência bíblica. Ele é que olha e atribui mais coisa do que o cara tem. Às vezes você vê alguém, né, que não sabe escrever e ler, e ele te conta uma história. Aí você fala, nossa, né? Cara analfabeto, mas veja como ele tem um bom raciocínio, veja como ele pensa bem, porque ele sabe contar uma história. Ah, ele contou mais outra história, nossa, que fantástico, né? Ele é apenas um contador de história, não é fantástico de nada. Se descuidar, esse desgraçado não vai conseguir levar o filho para tomar vacina. Tem que ter a dimensão do que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num país que decaiu culturalmente, decaiu educacionalmente. E nós precisamos recuperar isso. E a recuperação disso se dá a partir do momento que a gente insistir que há gêneros, que há tipos de narrativa e que elas não têm que ficar se chocando. Elas têm que ser úteis. Às vezes eu não tenho um conselho moral para te dar, porque eu não sei nenhuma ética laica, eu uso de uma ética religiosa. Pronto. Às vezes eu não tenho nenhuma ética religiosa, nenhuma ética laica, mas eu tenho um exemplo de um romance. Pronto. As narrativas têm que ser postas na utilidade delas para a gente poder conversar. Mas é preciso que as pessoas saibam que elas são narrativas e que elas não se sobrepõem, uma não é mais importante que a outra. Ah, esta aqui é real, esta aqui não é real. Não é este o critério. O critério é o que nós vamos fazer com cada uma delas. E onde você aprende isso? Você aprendia isso no ensino médio, na cadeira de português, na cadeira que lidava com os textos. Nas outras disciplinas também, porque cada uma tinha a sua narrativa. A narrativa de química não era a narrativa da matemática, a narrativa da matemática não era da educação física. E você tinha a filosofia exatamente para discutir essas várias narrativas. É um pouco estranho que as pessoas continuem fingindo que sabem as coisas. Quando a gente vê que no Brasil nós estamos com um buraco, que é o buraco do ensino médio, e faz com que as pessoas achem que estão conversando, mas ninguém está conversando sobre nada. Nós estamos num país que, se descuidar, parece aquela brincadeira das crianças, né? Todas elas brincando no mesmo lugar, mas cada uma com seu brinquedo e cada uma fazendo a sua brincadeira, sem entrar em comunicação com o outro.
É muito estranho, gente. É muito estranho. Muito estranho. É alguma coisa que está me deixando chocado a cada dia. A cada dia. E a gente precisa resolver isso. A gente precisa... Quem não fez um bom ensino médio, quem não fez um bom cursinho pré-vestibular, precisa fazer. Ah, mas já passou da idade. Não, não passou. Não passou. Tô com 80 anos, não passou. Ah, mas eu até já sou doutor. Você é um doutor burro. Volta e faz lá o básico. Porque senão você fica que nem esses idiotas aí, ó. O mais pesado cai mais depressa, chega mais depressa no chão. Cara, se faz doutor em filosofia, é um idiota. Pode, pô. Pode, não pode mais isso. Aí tudo fica mágico, né? Tudo fica mágico. Tinha um professor de cursinho que pra tirar sarro nessas coisas, né? Lá atrás, depois eu mesmo fui professor, até eu mesmo usava. Né? Ele pegava o botão da luz, né? Desligava, depois ligava e falava: oh! Né? Tudo fica mágico. Cansa, hein? Não, veja, eu não estou falando só que crente é burro, eu estou falando que nós emburrecemos em geral. O crente é produto desse emburrecimento. É produto de nós termos descuidado da adolescência, descuidado do ensino médio. A ponto de a gente ter, né, esses influencers, esse cheio de podcast de gente que não terminou a 8ª série falando e dialogando com intelectuais que também são, né, intelectuais de Araque. Né? E muito professor universitário que tem formação escondido, completamente escondido, não consegue participar de nada, completamente escondido. Daqui a pouco a gente volta. Pega o livro aí pra mim, coruja. Cadê o livro? Cadê o livro?